Hoje é dia de ano novo, né? E acho que a melhor maneira de eu te desejar um bom ano novo e meus votos de um ano novo aí que tá começando agora para você, seria antes a gente voltar lá para os anos 90, quando tinha um seriado chamado Blossom, né? Que era com aquela mesma atriz que fez o The Big Bang Theory, anos depois, naturalmente. Blossom era uma adolescente, né? Os pais dela se separaram e ela foi morar com o pai dela, que era músico. E ela tinha dois irmãos, o Joey e o Tony. O Tony era o mais velho. E o Tony era do AA. E eu me lembro que num dos episódios. Aliás, num dos episódios até o Tony vai pra um cassino, ele recai porque ele tava muito eufórico, né? Inclusive, se você está abstinente no dia de hoje, né? Lembre que no fundo, hoje é um dia como qualquer outro, né? Então, cuidado com a euforia, né? Mantenha-se firme no seu propósito. Mas o Tony depois ele retoma, né? O propósito dele, ele fica limpo, fica abstinente. E, e tem uma cena que a Blossom tá super preocupada, ansiosa, assim, bah, como é que vai ser o futuro, o que nós vamos fazer? E o Tony diz: sabe o que eles dizem lá no ar? Viva um dia de cada vez. E eu achei esse conceito muito interessante, assim, muito legal, né? De viver um dia de cada vez. Embora na época eu não entendesse exatamente que fosse isso, né? Eu entendia como um conceito intelectual, assim. Acho que até falei algumas vezes ao longo da vida, assim, viver um dia de cada vez, mas eu não sentia isso, não entendia isso, né? E também nem sonhava que anos depois eu ia ir para psicologia, que antes eu ia ser voluntário da Cruz Vermelha, alguns anos eu ia trabalhar, né, com esse pessoal de álcool e outras drogas, né? Que ia conhecer os grupos, aliás, eu sou muito fã do trabalho com os grupos, né? E na Cruz Vermelha tinha vários, né, esses grupos de 12 passos, né, que embora eles sejam independentes, eles começaram os grupos de 12 passos, né, com Alcoólicos Anônimos lá em 1935, do encontro de Bill W com com o Dr. Bob, né? Não dá tempo de falar a história aqui, é muito bonita, mas também é uma história comprida, né? Bill era um ele era corretor da bolsa, né, de Nova York e o Dr. Bob era médico, né? E os dois alcoólatras e basicamente um foi pedir ajuda para o outro, eles começaram a partilhar, começaram a conversar e aí eles entenderam, viram que o igual ajuda o igual, né? O semelhante ajuda o semelhante, porque se entende e porque passaram pelas mesmas experiências e existe uma tendência de não se julgarem, né? E aí depois do A veio o Alanon, Naranon, é, Narcóticos Anônimos veio lá em 1953, enfim, vários grupos. E Alcoólicos Anônimos tem uma vasta literatura e um dos livros se chama Reflexões Diárias. E que, como o próprio nome diz, né, são reflexões, uma reflexão por dia, né? Às vezes com assuntos diferentes, mas basicamente uma reflexão por dia. E no dia de hoje, o dia 31 de dezembro, fala que grande parte da literatura foi escrita pelo Bill W, né? E ele fala que, hoje é um dia de Réveillon, né? Então, um ano tem 365 dias, um dia tem 24 horas, né? Aquela história de viver nas 24 horas, né? Uma hora tem 60 minutos. E aí ele fala sobre o tempo e quando ele sugere, né? Que se a gente viver dentro de um plano emocional de 24 horas, viver um dia de cada vez, a gente não precisa fazer é, reflexões, assim, resoluções de fim de ano, né? Que hoje é o dia, né, da gente decidir que vai mudar tudo, né? E muitas promessas que a gente faz hoje nem sempre passam do dia 2 de janeiro, né? Mas quando ele fala viver dentro de um plano emocional de 24 horas, né? Viver um dia de cada vez, e eu ainda não tinha entendido esse conceito de viver um dia de cada vez,
eu fui entender depois, mas eu já vou contar quando eu entendi isso. A gente não precisa fazer promessas de ano novo, porque todo dia é um dia de ano novo, né? Todo dia é um dia para começar. Hoje. Se eu tiver que mudar um hábito novo, vou começar hoje, né? Se eu tiver que, sei lá, decidir parar de beber, decidir parar de fumar, decidir mudar algum hábito que não está muito legal, né? Me alimentar melhor, cuidar melhor mais do meu bem-estar emocional, né? Espero que também essa seja uma das suas resoluções de fim de ano, né? Mas eu só fui entender esse conceito de viver um dia de cada vez quando, ali pelo meio da faculdade, eu fui internado. E aí eu falo especialmente para você que tem esclerose múltipla, né? Quando eu fui internado, depois de 2 dias tomando corticoide na veia, ainda não tinha me dado o diagnóstico, mas eu já estava lá nos clínicos, né? Eu já comecei nos pré-operatórios e fui para os clínicos. E quando entrou naquela quinta-feira, né? Aliás, eu acho que é meio simbólico, né? Eu tive meu diagnóstico numa quinta-feira e toda quinta-feira eu gravo vídeos aqui, né? Sobre esclerose múltipla, superação e propósito, né? Mas enfim, isso é outro assunto. Quando aquele médico entrou naquela quinta-feira, eu tava sozinho no quarto e eu perguntei: e aí, doutor, já tem algum diagnóstico? E ele disse: tem, esclerose múltipla primária progressiva. E eu fiquei meio em choque, assim, meio sem reação e perguntei: tem cura? E ele disse: não. E saiu, exatamente assim: tem cura? Ele disse: não. E foi embora. E naquele momento minha vida acabou, sabe? Tipo, tudo perdeu sentido, o tempo parou, não sei se eu fiquei 1 hora, 2 horas, 5 horas, mas tudo acabou naquele momento, sabe? E até que quando voltou tava no meio da faculdade de psicologia, né? Mas a última coisa que eu pensei era retomar a faculdade, retomar a vida, porque quando ele me disse que não tinha cura, eu pensei: cara, não é uma gripe que semana que vem eu não vou mais ter, sabe? É uma companheira de vida que semana que vem, mês que vem, ano que vem, eu vou. O que eu vou fazer, né? E ali, não naquele momento, sabe? Depois quando entrou que eu comecei a viver um dia de cada vez, né? Mas depois quando voltou meu colega, o pai do meu colega de quarto, assim, eu tava super mal. Eu já contei isso no outro vídeo, né? E, e aí eu falei, ele perguntou: já tem um diagnóstico? Eu disse: cara, já tem, esclerose múltipla. E aí ele me falou uma coisa, eu tava super desazado, assim, minha vida tinha acabado, sabe? E ele me falou uma coisa que, cara, me fez querer estar vivo, sabe? Quando nada mais me fez querer estar vivo, assim, nada mais fez diferença. Mas depois que ele me falou aquilo, eu finalmente eu quis estar vivo, sabe? E senti: pô, para aí, mas tem alguma coisa pra mim aqui, né? Aliás, já me perguntaram, é, tá, mas o que que foi? O que que foi que ele te falou, afinal, né? E eu disse: bom, isso é assunto para a palestra, né? Para a minha palestra bala, né? Inclusive aliás, é uma parte bem legal da palestra, essa. Teve uma seguidora aqui, eu não vou falar o nome dela porque eu não pedi permissão, mas ela disse que quer assistir a minha palestra bala, né? Que a minha palestra vai conseguir tirar pessoas das trevas, assim, né? E passar a esperança, né? E eu com meu sorriso maroto, né? Adorei a história do sorriso maroto, né? Ao falar de assuntos complicados, porque aqui entre nós ter esclerose múltipla não é muito fácil. E se você tem, você sabe o que eu tô falando, né? Então, especialmente para você que tem esclerose múltipla, né? Minha mensagem é sempre de esperança, sabe? E quando, né, neste livro, ele falou que todo dia é um dia de Réveillon, um dia de Ano Novo, né, que a gente pode começar hoje, né? Essa é meu presente para você hoje, sabe? Todo dia é um dia de Ano Novo, né? E acredite na vida, sabe? Eu acompanho muitas pessoas portadores, né, de esclerose múltipla e outras autoimunes, mas
falo especificamente mais de esclerose múltipla, né? Que afinal eu entendo as dores de quem tem, né? Que o pessoal tá mal, assim, como eu estive, né? Antes do meu colega de quarto me dar aquela notícia, né? Eu senti que a minha vida, tipo, tava tudo ruim e ia piorar, né? Tinha acabado, né? E acho que a última coisa que a gente e que você precisa é de mais pessimismo, né? O mundo já tá suficientemente bom, bom no sentido de muito cheio, né? De pessimismo, né? E a minha mensagem é de esperança, sabe? Acredite na vida, né? Que dá pra, mesmo com essa doença, porque mesmo com essa doença eu consegui esse ano me formar psicólogo, mandei um beijo pro céu, a plateia levantou para aplaudir, eu consegui, me formei caminhando, né? Acho que é importante que eu digo isso, né? Consegui, estou fazendo minha especialização em psicanálise, vim aqui gravar toda quinta-feira eu gravo meus vídeos, né? Porque eu quero passar essa mensagem, sabe? Porque é importante, né, que se você está aí me ouvindo, existe esperança, que você sabe que existe esperança. Além de ter escrito, né, Minha Amada Borderline, que foi o melhor livro que eu escrevi na minha vida, né? Mas isso é outro assunto. Então, para você que está aí me ouvindo, e aí eu digo, tenha você esclerose múltipla ou não, né? O meu desejo é que você entenda que todo dia é um dia de ano novo. E, e o nosso dia é hoje, né? Claro que na vida mental, assim, viver um dia de cada vez não é tão simples, né? Porque a mente muitas vezes está lá na frente, né? Algumas pessoas são um tanto ansiosas, né? Ou lá atrás, né? A gente está pensando em passado, querendo viver umas coisas que já foram ou que não foram, né? A vida mental é um pouquinho mais complexa, assim, né? Mas, para colocar um projeto em ação, né? Falando aí nas promessas de ano novo, seja ele qual for, sabe? A gente só pode fazer isso hoje, começar hoje. Então, seja lá quando for que você estiver vendo esse vídeo, né? Comece hoje. Comece hoje. E acredite na vida. Um dia de cada vez. Meu nome é Daniel Rocha, eu sou psicólogo, escritor, tenho esclerose múltipla, estamos na área e o meu desejo é que você também possa estar na área um dia de cada vez, né? Só por hoje. Feliz 2021.